portanto, se fosse perguntadas as pessoas da forma como ela apresentou, certeza que o resultado seria outro. Isso é um ponto. O outro ponto é o facto de o Norte dar o voto negativo em relação ao Sul. As últimas eleições trouxeram um resultado que dá à UNITA vitória em Cabinda, Zaire, Luanda, e depois 2 deputados, por exemplo, no Uíge, Norte e em Malange. É um dado interessante ter em conta, que é o sinal de que na hora do voto o cidadão soube fazer, portanto, a sua leitura. Mas outra coisa interessante aqui sobre a fome, os dados são expressivos, estão sintonizados, como disse na minha primeira intervenção, com outros dados, como da FAO, como do PNUD, como da Universidade Católica, como do Espírito das Nações Unidas sobre as questões alimentares, do estudo do Unicef sobre a malnutrição aguda, que trouxe muitas recomendações e foi apresentado em abril. O Orçamento Geral do Estado entra a finais de outubro. Nós chamamos a razão, enquanto grupo parlamentar da UNITA, ao secretário de Estado da Saúde sobre as recomendações do relatório do Unicef sobre a malnutrição aguda em Angola, que colocou 1,5 milhões de pessoas em estado de malnutrição aguda, 17 milhões de pessoas em pobreza extrema, 10 milhões de pessoas a passarem fome. Portanto, estes dados são suficientes para se assumir, por exemplo, o estado de calamidade no sul de Angola. Mas por orgulho de quem governa, não se vai a esses níveis, vai se arrastando, portanto, essa questão. A questão da fome é muito mais séria, e o Paulo aí foi feliz, já devo reiterar e ler o que ele disse. Ele disse, por exemplo, a fome, em termos de ideal político, representa um fracasso. Por quê? Porque ela não é só rural, não é só das zonas onde há as terras aráveis, há, por exemplo, a água em abundância, onde também há a questão que não podemos descurar, que é a questão das alterações climáticas, que sempre existiram, os fenômenos climáticos no sul da água são cíclicos. Se observarmos o relatório da Plataforma Sul, traz as soluções da era colonial que não foram continuadas. Houve uma descontinuidade em termos de políticas, houve algumas políticas interessantes, mas que não surtiram efeito. Há agora uma tentativa vã de desabituar, passo o termo, as pessoas das suas culturas. O sul da Angola é fértil em cereais, não é fértil em outras culturas como tubérculos e vamos lá, e hortícolas. Se querem incutir essa cultura com o canal do CAF, por exemplo, mas as pessoas daquela região têm a transumância, o pasto como ação, portanto, de agricultura ou cultura em termos agrícolas, ou sei lá como podemos verificar isso. Portanto, são as preocupações que eu acho que estão a ser altamente ignoradas. As pessoas vão gritando com muita frequência, o grito, as pessoas ficaram roucas pelo grito, e aí vou chamar aqui a CEAST, que na sua conferência de Malange, o do Imbamba, disse algo muito interessante e que meteu-me a refletir e levou-me até a Índia. Querem transformar a pobreza em cultura. E se formos à Índia, encontramos que as castas segregaram o povo. Na Índia há um povo que nasceu, que foi instruído a ser rico, e há um povo que foi instruído a ser pobre. Se quer levar em função da situação que é catastrófica, calamitosa, de existirem metade dos angolanos, 7 milhões de pessoas pobres e 10 milhões a passarem fome, como uma solução política, por via da governação, que tem a missão de transformar, essa é a razão fundamental da política, quer-se fazer que essas pessoas, que eles são pobres porque a natureza, porque eles nasceram para ser pobres. E também contra isso que achamos que devemos lutar. Por isso é que, enquanto o parlamentar, por um lado, essas comunicações apresentadas no parlamento são infelizmente ignoradas pelo parlamentar. Mas então,